Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta segunda-feira, dia 2 de junho de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Vamos começar falando com isso aqui, ó, que tá causando mó rebuliço em São Paulo, aqui na minha querida cidade. Porque a gestão do Ricardo Nunes gosta de alardear que ele acabou com a Cracolândia. Não tem Cracolândia em São Paulo mais. Acabou. Tem um monte de reportagem interessante, eu escolhi uma aqui. Intervenção na Cracolândia expulsa a população vulnerável. Então o que eles fizeram? Eles esparramaram a população que estava na Cracolândia por São Paulo. É basicamente isso. A matéria é da Carolina Ferreira e do Lucas Alab. Vem comigo para entender. Eles fazem um recorte bem extenso aqui. Ó. Na quarta-feira, dia 14 de maio, a Cracolândia, no bairro da Santa Efigênia, amanheceu vazia. Os milhares de dependentes químicos em situação de vulnerabilidade que a frequentam diariamente há mais de uma década simplesmente desapareceram. A cena causou espanto às pessoas que vivem ou trabalham pela região. Após mais de uma semana do desaparecimento da Cracolândia, a região permanece deserta. Na sexta-feira, dia 16, o ICL Notícias esteve nas ruas General Couto de Magalhães, dos protestantes e dos gusumões, que formam o que? O centro da Cracolândia. E observou quase nenhum movimento. A maioria dos comércios fechados e algumas viaturas da Guarda Civil Metropolitana policiando o local. Além disso, a tenda de atendimento da prefeitura para usuários de drogas na Rua dos Protestantes estava vazia. Os médicos que atendiam os usuários não tinham o que fazer. Sabino, que é dono de um estacionamento nas Ruas dos Gusmões há 25 anos, também não presenciou a expulsão das pessoas que frequentavam a Cracolândia. Cadê eles? Diz o Sabino. Ninguém está achando, nem os médicos e nem os perueiros que trabalham com eles estão encontrando. Encontram um pouquinho aqui, 10 ali, 5 em outro local, mas aquele monte que ficava aqui não tem mais. Com décadas de operações policiais, prisões em massa e promessas de solução definitiva, o que se vê é um ciclo que se repete. O que acontece? As pessoas são expulsas de um ponto e reaparecem em outro. Moradores de outras regiões da Grande São Paulo relataram que os usuários se deslocaram para outros bairros, incluindo a região do Minhocão, Santa Cecília, Avenida Roberto Marinho e até Guarulhos eles foram. Alguns habitantes de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, também começaram a notar um aumento dos moradores de rua na comunidade, muitos viciados em crack. O que dizem as autoridades? As autoridades públicas têm dado diferentes explicações sobre o esvaziamento repentino da Cracolândia. O nosso querido prefeito Ricardo Nunes, do MDB, o prefeito fantasma, tentou atribuir a dispersão ao aumento dos atendimentos de saúde. É muito cara de pau, velho. E as ações da prefeitura na favela do Moinho, única na região central de São Paulo, que nos últimos dias foi alvo de uma tentativa de remoção por parte do governo de Tarcísio, que fez um rebuliço. Né? Quem acompanhou sabe. Segundo o Fantasminha aqui, a redução foi gradativa e surpreendeu até mesmo a administração municipal. Todos os dias vinha reduzindo a quantidade de pessoas lá, disse ele. Por outro lado, o vice-prefeito e coronel da reserva Melo Araújo, esse do PL, tinha que ser do PL, esse sujeito foi ameaçar o Padre Júlio. Tá? Ele adotou um tom de vitória. Ele celebrou nas redes o esvaziamento da Cracolândia. No entanto, Walter Sintra Ferreira Júnior, médico sanitarista na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e professor da Fundação Getúlio Vargas, disse que não há muita clareza na operação de dispersão da Cracolândia. Aspas para ele. A gente não está sabendo o que está acontecendo. Eu acho que, inclusive, seria interessante que os secretários de saúde do município e do estado viessem a público dizer exatamente como é que estão participando dessa intervenção, que eles dissessem como é que está sendo feito esse relacionamento.
A Cracolândia não acabou, mas se espalhou. O que se vê, enquanto a prefeitura comemora a revitalização do centro de São Paulo, né? O que se vê é a repetição de uma velha política, varrer o problema para longe dos nossos olhos, sem enfrentar suas causas. O sumiço repentino das pessoas da Cracolândia acontece em meio a uma série de obras e medidas promovidas pela administração municipal e estadual, que irá construir o novo centro administrativo do governo estadual nos Campos Elíseos, bairro ali próximo a Santa Efigênia. O projeto prevê a expulsão de 600 famílias que moram em volta da Praça Princesa Isabel para dar espaço à nova sede, sob o discurso de revitalização do centro. O ser humano que se foda. Pessoas que são dependentes químicas, elas precisam de ajuda. Arranca daí que tá atrapalhando. Não importa. A gente sabe muito bem que esse pessoal da direita, não liga pra vida humana. Muito menos para pessoas em necessidades, não é mesmo? Mas tá aqui. Lembra a questão do que eles falam na matéria? A questão do muro que foi construído lá para quase um curral humano. A gente falou desse muro aqui no canal também. Ai, cara. O Padre Júlio, grande Padre Júlio Lancelotti, que comanda diversas ações de auxílio para a população de rua na cidade, falou em uma missa no começo do mês no mês de maio, tá? Dizer que a Cracolândia sumiu e mostrar a rua vazia é peça publicitária. É política da mais baixa qualidade que criminaliza os pobres. Seria bonito dizer que não tem ninguém na rua consumindo drogas porque tem casa para morar. Então assim, a matéria tá aqui no link, tá? O link tá na descrição do vídeo, tá bom? Leiam. Outra notícia boa, hoje acabaram os depoimentos das testemunhas do golpe, do plano golpista, arquitetado por Jair Bolsonaro. E foi marcado o dia para ouvir os réus do Grupo 1. Moraes marca interrogatório de Bolsonaro e outros 7 réus. Para quando? Segunda-feira, dia 9 de junho, segunda que vem. Vai todo mundo, eles vão tentar ouvir todo mundo, pelo menos. Começa com o Mauro Cid, que é o delator, né? Depois vem por ordem alfabética. Então vai o Alexandre Ramagem, ex-diretor da BIM, o Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. 3 generais aí nessa conta, tá? Só o Braga Neto não vai ser ouvido presencialmente, porque esses testemunhos serão dados para a primeira turma do STF presencialmente. Vai estar todo mundo lá, cara a cara, com os ministros. O Zanin, Fux, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Tá? Vão ter que ir lá. O Braga Neto não, porque ele tá preso no Rio de Janeiro, então vai ser online. Tá bom? O interrogatório vai começar às 14 horas e se estenderá até às 20. Se houver necessidade de mais tempo, as audiências continuarão até a sexta-feira, dia 13. Sexta-feira 13, hein? Muito bem. Tá bom? Essa é a notícia que estourou hoje. Outra notícia boa. Petrobras anuncia redução no preço da gasolina para distribuidoras de novo. Tá? Desde dezembro de 2022... Quem tinha deixado de ser presidente em dezembro de 2022? Sim, ele mesmo. O imbrochável. Petrobras acumula uma queda de 22 centavos por litro no valor da gasolina repassado às distribuidoras. Então, se o combustível aí no posto perto da sua casa não baixar de preço, denuncie. Porque a Petrobras está baixando o valor nas distribuidoras. Olha aqui, ó. A Petrobras comunicou nesta segunda-feira, dia 2, que vai aplicar uma nova redução no preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir de terça-feira, dia 3. Com o reajuste, o valor médio da gasolina tipo A será de R$ 2,85 por litro, representando uma diminuição de 17 centavos ou cerca de 5,6%. Esse corte afeta diretamente o preço final pago pelos consumidores, já que a gasolina vendida nos postos, chamada de gasolina C, é composta por uma mistura de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro.
Segundo a Petrobras, sua participação no valor final da gasolina C será de aproximadamente R$ 2,08 por litro após a redução. Ou seja, 12 centavos a menos por litro na bomba, apenas considerando a parcela da estatal. Desde dezembro de 2022, teve uma redução de 7,3% no litro da gasolina. Tá bom? Então, se aí não baixar, reclame, denuncie. Milhares de pessoas foram às ruas ontem, no domingo, dia 1, contra o PL da devastação e em apoio à queridíssima ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Matéria do Brasil de Fato, tá bom? Neste domingo, milhares de pessoas foram às ruas em pelo menos 12 estados contra o projeto de lei conhecido como PL da devastação e que propõe mudanças significativas no sistema de licenciamento ambiental brasileiro. Entre as principais alterações está a criação da licença por adesão e compromisso, só que é uma excrescência, tá? Que permitiria o autolicenciamento de empreendimentos de médio porte por meio de preenchimento de formulários online, sem análise prévia dos órgãos ambientais. Teve na Paulista uma porrada de gente, Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, no Rio Grande do Sul, mais de 60 movimentos populares participaram do ato, em frente aos arcos do Parque da Redenção, em Florianópolis, bicho, que é um reduto bolsonarista, né? Santa Catarina ali. Pessoas saíram às ruas e marcharam pela Ponte Hercílio Luz. Muito apoio à ministra Marina Silva. Então, que bom, que bom. A gente tem que ir para as ruas, porque é só assim que o povo é ouvido. Então, dias como ontem são muito, muito importantes na história do Brasil. Tá bom? Eu ia falar do... outra coisa importante. O vulcão Etna entrou em erupção, né? O negócio tá feio lá. O povo tá saindo, correndo para escapulir, mas outra notícia importante é essa aqui. A Rússia fez exigências para acabar com a guerra na Ucrânia. Basicamente, a exigência da Rússia é que a Ucrânia dê tudo que ela quer, tá? Rússia exige 20% do território da Ucrânia para cessar fogo. Cara, é um absurdo. Então a Rússia manteve exigências já apresentadas anteriormente, que a gente trouxe aqui no canal também, quem acompanha já sabe, para que haja um cessar-fogo na guerra da Ucrânia, informaram agências estatais russas nesta segunda. A anexação de 20% do território ucraniano está entre os requisitos. A proposta foi apresentada durante uma segunda rodada de negociações diretas entre delegações dos dois países realizada em Istambul, na Turquia. A Ucrânia já havia rejeitado essas condições em encontros anteriores. Mas tá todo mundo pressionando a Ucrânia, inclusive os ex-aliados delas, os Estados Unidos da América, hein? Faz amizade que os Estados Unidos faz. Segundo as agências estatais russas, a TASS, a Interfax e a RIA Novosti, as condições russas para um cessar-fogo definitivo no conflito delineadas no memorando são as seguintes: reconhecimento da Crimeia, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, regiões ocupadas atualmente pelas tropas russas e que correspondem a 20% do território da Ucrânia, como território da Rússia. Retirada completa das tropas ucranianas desses territórios, interrupção de fornecimento de armas e de inteligência do Ocidente à Ucrânia, realização de eleições na Ucrânia, limitação do exército ucraniano tanto na quantidade de tropas quanto de armas e proibição da Ucrânia de ter armas nucleares e de abrigar esses armamentos em seu território. Até a última atualização, as agências russas não mencionaram a proibição da entrada da Ucrânia na OTAN, entre as exigências do Kremlin para a trégua. Caso essas exigências sejam cumpridas, o memorando prevê a assinatura de um acordo de paz, a extinção de todas as sanções econômicas existentes entre os dois países e a restauração das relações econômicas com a Ucrânia, incluindo o fornecimento de gás. Cara, basicamente está pedindo para redesenhar a Ucrânia, o mapa ucraniano. Vai perder 20%, cara. Mamma mia. O encontro em Istambul ocorreu um dia após um ataque inédito da Ucrânia em solo russo.
Drones escondidos em caminhões atingiram bases militares e destruíram ao menos 40 aviões de guerra, segundo Kiev. Também no domingo, a Rússia lançou 472 drones contra cidades ucranianas, o maior bombardeio do tipo desde o início do conflito. Ai, cara, apesar disso, os dois países concordaram com uma nova troca de prisioneiros de guerra. A medida prevê a liberação de todos os capturados com até 25 anos gravemente feridos ou doentes, além da devolução de 6 mil corpos de soldados de cada lado. O líder da delegação ucraniana, o ministro da Defesa, o Rustem Umerov, disse que o seu governo irá analisá-lo em até uma semana. Cara, é um absurdo, né? Os caras... Bom... O Zelensky foi fazer acordo com os Estados Unidos, que tá louco pelos minerais que tem na Ucrânia. É isso que eles querem. Não querem mais nada. Não estão nem aí pra Ucrânia. Também se preocupam com o avanço russo, obviamente, né? E o Putin é um puta de um louco, não tá preocupado com nada. Você quer mais é a Rússia bem e o resto que se lasque, né? Então falei, né, do vulcão Etna, tá em erupção. Lindas imagens, mas é preocupante isso aqui, né? Então, lembrando sempre que o link de todas as matérias citadas aqui estão na descrição do vídeo. Quem quiser, vá lá, leia, se aprofunde nos assuntos, porque precisamos ficar de olho, tá? Leia muito para não ser enganado. Quem assistiu até aqui, curtiu, curta o vídeo aí, se inscreva no canal, envie para os amigos, vamos aumentar a nossa rede sempre para falar sobre as notícias verdadeiras que acontecem no nosso país e no mundo, tá bom? Muito obrigado, essa foi a edição desta segunda, dia 2 de junho de 2025 do Cidadania S.A. Um abraço a todos e até amanhã.